da mobilização administrativa, com a sua autorização, para responder às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado André Almeida, deputado do PSD, e que aqui colocou ainda há pouco. Para dizer ao Sr. Deputado o seguinte: a intervenção que o Sr. Deputado fez foi uma intervenção num tom particularmente deslocado em relação ao tom em que tem decorrido toda esta nossa discussão. O Sr. Deputado recorreu a todos os truques habituais nestas circunstâncias para um combate parlamentar que pretende ter algum efeito mediático. Lamento desiludir o Sr. Deputado, não creio que vá ter grande sucesso. O Sr. Deputado puxou de telemóveis, citou nomes de site, designações de sites na internet, exibiu recortes de jornal. Sr. Deputado, para depois concluir algumas coisas extraordinárias, que o Governo é contra a juventude, não gosta dos jovens, bem é o estilo que costumamos ouvir mais noutras bancadas, e concluir exigindo resultados e acusando o Governo de incompetência. Portanto, do seu ponto de vista, o Sr. Deputado pode acusar o Governo de incompetência. E isso não é arrogância da sua parte e da parte da sua bancada e do PSD. Mas se o Governo dá uma resposta um pouco mais firme, o Sr. Deputado certamente exibirá toda a raiva pela incompetência, pela arrogância do Governo. Mas eu quero dizer ao Sr. Deputado que o Sr. Deputado não tem razão rigorosamente nenhuma nas observações que fez a propósito da política de juventude do Governo. O Sr. Deputado exibiu um gráfico, que aliás foi também ontem exibido no Parlamento, e que é um gráfico que foi certamente produzido, o Sr. Deputado dirá onde é que ele foi produzido. Não é com certeza um dado oficial sobre aquilo que são efetivamente os números do investimento na política de juventude. Eu posso até adivinhar que esse gráfico é um gráfico produzido pelos serviços de apoio ao grupo parlamentar do PSD, ou qualquer coisa que o valha, de algum gabinete de estudos que o PSD tenha. Agora, esses dados, Sr. Deputado, não correspondem de maneira nenhuma à realidade dos factos. Portanto, os Srs. Deputados podem produzir os gráficos com as setas todas a descer, que isso não contraria a realidade dos factos de que o investimento na política de juventude, em termos financeiros, está a subir. E está a subir, por muito que o Sr. Deputado não queira reconhecer, mas está a subir porque nós corrigimos um erro que os Srs. Deputados tinham cometido, ou que o PSD tinha cometido quando estava no Governo, que era de não resolver o problema da afetação das verbas dos jogos sociais a diferentes áreas de política. O Sr. Deputado compreenda isto. Nós corrigimos esse erro. Isso significa que as verbas dos jogos sociais estão hoje a suportar e a ajudar a financiar as políticas da juventude, tal como as políticas do desporto. E que isso tem permitido, com uma redução do esforço orçamental e dos encargos para os contribuintes, compensar isso com ganho e ter um investimento acrescido. É isso que está a acontecer na política de juventude, ao contrário desse gráfico descendente que o Sr. Deputado apresenta. O associativismo juvenil, Sr. Deputado, escusa de tentar lançar poeira para os olhos, dizendo que no próximo orçamento só vai haver 600 e tal mil euros. O Sr. Ministro de Estado e das Finanças explicou já no plenário que isso é falso. Isso é completamente falso, Sr. Deputado. O que acontece é que o associativismo juvenil vai poder beneficiar de verbas que não são apenas as do PIDAC, que o Sr. Deputado refere, porque essas são apenas para as infraestruturas das associações juvenis, mas os projetos das associações juvenis são financiados pelos jogos sociais. Isto é matéria das receitas próprias do Instituto da Juventude. Isto é matéria de facto. Isto significa uma disponibilidade orçamental de 6,8 milhões de euros, ou 950 mil euros, 6 milhões e 950 mil euros no próximo orçamento. Portanto, o Sr. Deputado pode produzir lá nos seus serviços de apoio todos os gráficos a dizer que o investimento desce. Mas isso não o impede de subir. E compreenda isso de uma vez por todas. Depois, o Sr. Deputado, ainda por cima, indigna-se exige resultados. Exige resultados à política de juventude. E isso, vindo da sua bancada, é pelo menos verdadeiramente extraordinário. Então vamos lá ver uma coisa, Sr. Deputado, para ver se nos entendemos. Qual é o problema? Qual é o problema maior dos jovens portugueses? Já agora, num debate sobre esta matéria, valia a pena perguntar. Qual é o problema maior dos jovens portugueses? Olha, Sr. Deputado, eu tenho sobre isso uma opinião muito clara. Eu acho que o problema maior dos jovens portugueses é o facto de o seu sistema de educação
não está a ter os resultados que precisa de ter para os preparar para o futuro. Esse é o maior problema da juventude portuguesa, porque é um problema que se sentem hoje nas escolas, mas que se sentirão sobretudo no futuro, se nós não corrigirmos a trajetória. Ora, o que acontece é que a Sra. Ministra da Educação e o Governo estão a adotar medidas na área da educação para corrigir exatamente os resultados. Então, o Sr. Deputado, que apoiou um Governo onde o número de alunos no ensino secundário estava sempre a descer, e achava isso normal, onde o insucesso escolar não tinha a resposta que devia ter, e achava isso normal. E agora? Tem um ensino secundário com mais alunos, tem mais oferta de cursos profissionais, tem 300 mil inscritos nas novas oportunidades, tem uma redução do insucesso escolar, tem uma redução do abandono escolar, e o Sr. Deputado pede resultados. Sr. Deputado, isso eu acho verdadeiramente extraordinário. O Sr. Deputado pode dizer às vezes que quiser, o Governo não gosta da juventude portuguesa. Mas, Sr. Deputado, isso esbarra com a realidade dos fatos, porque eu apresento-lhe todas as medidas que o Governo tem tomado. Então, empréstimos para os jovens do ensino superior. Então, um aumento da ação social escolar com as bolsas de estudo para o ensino superior. Então, o programa de modernização tecnológica das nossas escolas, a distribuição de computadores aos alunos do 10º ano. O Sr. Deputado acha que isso não é nada para a juventude portuguesa. Mas acho que o Sr. Deputado está enganado. Acho que o Sr. Deputado está mesmo muito enganado. Exatamente aí, em matéria de resultados. Então, o Sr. Deputado diz que o Governo não gosta da juventude portuguesa, e depois eu apresento-lhe factos, digo que o Governo tem medidas de apoio para as creches, que constrói creches para as crianças das famílias jovens com filhos, digo que as jovens grávidas têm acesso a bónus de família que antes não tinham, digo que há majoração que beneficia sobretudo os casais mais jovens, como o Sr. Deputado sabe, são aqueles que têm crianças mais jovens também, e que há um aumento das deduções fiscais para os filhos no Orçamento de Estado, e o Sr. Deputado acha que é credível aparecer aqui a dizer que o Governo não gosta dos jovens e a política de juventude não tem resultados. Ó, Sr. Deputado, eu quero lhe dizer que enquanto o PSD não perceber que o tipo de discussão política que importa fazer é num outro registro. Eu, desculpe fazer esta observação, mas eu julgo que, enquanto isso não acontecer, o Sr. Deputado enfrentará muitas dificuldades. Porque essa ideia de o Sr. Deputado criticar as medidas que foram tomadas para racionalizar e tornar mais justo o incentivo ao arrendamento jovem, agora na nova fórmula do Porta 65 Jovem, é uma ideia de quem pretende fazer combate político realmente baseado na memória de um instrumento que, como expliquei há pouco, era um instrumento sem avaliação, era um instrumento sem racionalidade, era um instrumento sem justiça, era um instrumento que permitia toda a espécie de aproveitamentos. E o Sr. Deputado tem hoje um novo mecanismo, que é o da Porta 65 Jovem, que o Sr. Deputado diz que não existe, ou que... Sr. Deputado, Sr. Deputados, vamos lá ver uma coisa, se nos entendemos. Há uma diferença entre o incentivo ao arrendamento jovem e o Porta 65 Jovem, entre outras. Há uma diferença entre outras. E uma das diferenças mais importantes, Sr. Deputado, é que enquanto o incentivo ao arrendamento jovem era um incentivo que estava permanentemente disponível, bastava aqueles que preenchessem os requisitos a qualquer altura do ano aparecerem no guichê com uma renda de casa, um contrato de arrendamento, para obter um apoio, um subsídio do Estado que chegava aos 75% da renda, agora este programa do Porta 65 Jovem tem 4 períodos no ano onde os jovens poderão apresentar as suas candidaturas. Portanto, Sr. Deputado, isso tem muito que ver, porque isso significa que se esse período não está neste momento ainda em funcionamento, é porque ele virá e terá 4 períodos no ano para a apresentação das candidaturas. Quero tranquilizar o Sr. Deputado quanto a isso. Quero, finalmente, Sr. Presidente, peço desculpa de me ter alongado um pouco mais, mas se o Sr. Presidente autorizar, a Sra. Secretária da Modernização Administrativa daria ainda explicações adicionais. Sr. Deputado Nuno Dias.